são surpreendentes. Quando você olha as exportações do agronegócio brasileiro, são deixar a gente animado. Pelo menos a gente tem orgulho de nós termos um país como o nosso. O Brasil exportou mais de 8 milhões e 400 mil toneladas de soja no mês de agosto, com tudo que é problema, tabelamento de frete, estradas ruins, uma série de problemas. Mesmo assim, nós estamos acumulado no ano de 64 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil deverá chegar àquele número que o governo americano, o USDA, falava de que o Brasil iria exportar ao redor de 71 a 72 milhões de toneladas de soja. Só para comparação, volta 4 anos atrás, 2014, o Brasil exportou 45 milhões de toneladas. 72 milhões é mais de 60% em quanto tempo? 4 anos. Graças a quem? Graças ao trabalho dos 225 mil produtores rurais brasileiros que plantam soja, produtores e produtoras rurais brasileiras que plantam soja no Brasil inteiro. O Brasil transformou esse grão, que é um grão fantástico, um grão que produz o óleo para consumo humano dos mais baratos, mais acessível, e produz um farelo proteico que é básico para a produção de carnes brancas, seja suíno, frango, peixe, etc, etc, etc. O que acontece no mundo hoje? Você tem 3 países que produzem soja: os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Responde por quase 90% da produção mundial de soja. Só que tem o mundo inteiro aumentando o consumo de alimentos proteicos. O mundo inteiro, especialmente os asiáticos, onde você tem aumento de renda, aumento de consumo de carne, derivados lácteos, etc, etc. E precisa do farelo de soja, e o óleo para atender o consumo humano nesses locais. Então, o que está acontecendo? O mundo cresce o consumo de soja na faixa de 4 a 4,5% ao ano, ou seja, precisa todos os anos colocarmos 13 a 15 milhões de toneladas a mais de soja para atender a demanda mundial. E a China cresce mais que isso, a China cresce na faixa de 6% ao ano. Ela consome hoje 112 milhões de toneladas, 6% ela consome 7 milhões e meio a mais por ano de soja para atender a sua demanda. Então, o Brasil é o grande país. Nós conseguimos colocar 1,5 milhão de hectares de pastagem degradada, regra geral, pastagem degradada, transformamos em quê? Transformamos em área agricultável. Vai diminuir o rebanho brasileiro? Não. Por quê? Naquela área de pastagem degradada, não cabia meia cabeça por hectare, meia unidade animal por hectare. Hoje, quando você transforma isso em soja, planta a soja, recupera o solo, planta uma pastagem no período que vai de fevereiro a outubro, você não põe uma cabeça, não põe meia, você põe 5, 6 cabeças por hectare. Isso chama-se integração. Então, a soja é o carro-chefe da modernização da agricultura brasileira. É o carro-chefe da modernização e é o carro-chefe da economia no que se refere às exportações brasileiras. Somando soja em grão, 28, 29 bilhões de dólares. Soja, farelo de soja, mais uns 4, óleo de soja, mais 1, 2, nós estamos falando em 33, 34 bilhões de dólares todos os anos que o senhor e a senhora, que são produtores de soja, produzindo esse grão amarelinho, cor de ouro, transformam em divisas para o Brasil. A soja, o complexo soja é o principal produto de exportação brasileiro. Se você comparar com petróleo e com minério de ferro, que são o segundo e o terceiro, ele é mais do que o dobro de cada um deles. Então, o Brasil teria que fazer um reconhecimento público a vocês que são produtores pelo esforço que fizeram. Levaram a soja lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, até o Amapá. Hoje, o Brasil é um país que tem, o Amapá está acabando de colher a soja e o resto do Brasil está começando a plantar a soja a partir do dia 15. Ou seja, o Brasil é um país continental que tem 150 milhões de hectares de pastagem, que uma parte disso pode virar lavoura de soja, pode entrar na integração, pode produzir pastagem de qualidades excepcionais junto com a soja. Isso não tem lugar no mundo onde possa ser feito sem ser aqui conosco. Pena que o produtor de soja muitas vezes perde produto por falta de estrada,
problema nos portos, briga de governo, com essa palhaçada de tabelamento de frete e outras coisas a mais. Ele é extremamente competente. O complexo não é só o produtor e todo o que cerca em volta. Ou seja, hoje nós estamos vivendo uma revolução na soja no Brasil. Nós produzimos sempre 45, 50 sacos por hectare. Hoje tem produtor produzindo 70, 75, 80 sacos por hectare. Isso chama-se o quê? Chama-se tecnologia. Tecnologias que hoje estamos privilegiando a questão da biologia no solo. Nós comentamos há pouco tempo atrás que a importância de você ter um solo saudável, um solo com vida, porque isso produz plantas mais fortes, plantas com maior resistência a pragas e doenças e, consequentemente, com custo menor para o produtor. Parabéns ao senhor e à senhora que planta soja no Brasil. Vocês ajudam a carregar nas costas esse país nosso, que infelizmente falta governo, porque o resto ele tem.